E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando o vídeo 2. Eu falei para vocês sobre linguagem no vídeo 1, quando eu apresentei para vocês o gênero das histórias em quadrinhos. Lá eu fiz uma distinção entre tirinha, história em quadrinho e charge, né? E lá eu falei de uma linguagem, porque a linguagem ela está muito presente nas histórias em quadrinhos. Eu falei para vocês que a linguagem pode ser verbal, não verbal e mista, tá escrito aqui, tudo bem? Outra coisa que eu esqueci de falar foi sobre as onomatopeias, que elas estão muito presentes nas tirinhas, ok? Em qualquer história em quadrinho. Teve um aluno que me perguntou, eu acho que foi o Caio, do 6º A, ele perguntou, professor, o que é uma onomatopeia? Eu falei que a onomatopeia é a representação que nós fazemos dos sons, dos objetos, ou de animais. E eu dei um exemplo para ele muito simples, eu falei para ele assim, quando você abre a porta da sua casa, por exemplo, se ela estiver enferrujada, ela vai fazer um barulho. E quando você reproduz esse som, isso é uma onomatopeia. Quando você reproduz o som, por exemplo, de um cachorro ou algum animal, então você está utilizando uma onomatopeia, tudo bem? Então, a onomatopeia é uma representação dos sons de coisas, animais, etc. Certo? E esse tipo de linguagem não verbal, tá? Não verbal, está muito presente nas tirinhas e nas histórias e quadrinhos, claro. Então vamos lá. Linguagem verbal, não verbal e mista. Está aqui no quadrinho, veja. Para que aconteça essa linguagem, é necessário que tenha um locutor e um interlocutor. Sempre um locutor, um interlocutor ou interlocutores. É o caso, por exemplo, quando o professor está na sala de aula e ele fala com os alunos, tá? Então, daí isso pode acontecer uma troca. Então, o locutor fala com o interlocutor pode falar e ele assume a fala. Isso nós chamamos de subjetividade, mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu só quero que vocês saibam que para estabelecer a comunicação, para que exista isso, é necessário 2 pessoas pelo menos. Tudo bem? Tudo bem. Então, essa troca, tá, de mensagens, ela é feita por meio de um código. Tá aqui, ó. É a troca de mensagens entre pessoas por meio de um código, tá? Esse código é um conjunto de sinais. Tudo bem? É um conjunto de sinais que nós usamos para falar. Por exemplo, esse código ele vai ser ou escrito ou verbal. Tudo bem? Ou escrito ou verbal. Agora, nesse caso, por exemplo, nós estamos usando a língua portuguesa, tá? No caso verbal. E também nós temos aqui verbal e escrito, né? Está aqui na lousa, vocês podem ver. Tudo bem? Então, olha, esse código aqui, tá? No caso, é uma mensagem, tá? Ele está dentro da mensagem e nós usamos eles para nos comunicar. E tudo isso daqui é o que forma a linguagem, tudo bem? Certo? Então, a linguagem verbal, não verbal e mista. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Aqui vocês vão observar, eu estou com o livro de vocês, ó. Então, aqui na página, vocês vão... Coloquem na página... Eu não falei isso no início do vídeo, mas desculpem. Mas na página 16, então fala um pouco sobre isso. Aqui nós já temos uma linguagem, ó, não verbal. Tá vendo? Aqui você observa, só pela expressão facial, você já entende as coisas, o que ele está dizendo. Então, uma linguagem não verbal, a dança, por exemplo, a dança é uma linguagem não verbal. Então, uma expressão facial, né, alguma coisa, a própria expressão já fala. Então, isso é uma linguagem não verbal. A linguagem mista, ela acontece quando isso se mistura. Ok? Então isso é muito comum nas histórias em quadrinhos. Eu tenho aqui um texto da Mafalda, vou mostrar para vocês. Certo? Observem aqui. Acho que dá para ver aí. Tá dando para ver? Olha só, nós temos aqui, então, aqui bang, bang. Ele está dando um tiro, é uma onomatopeia. É uma linguagem não verbal, tá bom? É só uma onomatopeia, ele está reproduzindo aqui, o autor coloca para dizer que isso está fazendo um barulho, né? Mas não é uma linguagem não verbal. E aqui nós temos a linguagem verbal, que ele está pensando aqui e tal, ou está falando, tudo bem? E aqui nós temos aqui a Mafalda, um diálogo. Então nós temos aqui
todo esse conjunto aqui nós temos uma linguagem mista, tá bom? Onde é muito comum linguagem não verbal? Nas placas, nos sinais de trânsito, né? Certo? Então nós temos aqui, ó, eu coloquei aqui, separei para vocês. Olha só. Ônibus, né? Indica que tem ali é o lugar onde os ônibus podem estacionar. É onde tem cadeirantes, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência, proibido fumar, um posto de gasolina, certo? Então aqui seria uma linguagem não verbal, mas olha só, virando a página do livro, nós temos placas que elas têm linguagem mista, tá? Aqui nesse caso, quando aparece 90, tá? É que aqui tem letra, né? Tudo bem, mas subentende, né? Então, muitas vezes essas placas, então aparecem escrita, por exemplo, limites de velocidade. Então, quais são os limites? 110 km. Então, você sabe que isso você sabe qual é o limite de velocidade da pista, tá? Mas olha só, a linguagem mista ela acontece assim, quando tem muita expressão facial, tá? E tem a fala, no caso, por meio daqueles balõezinhos. Bom, com isso, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Caso vocês tenham dúvidas, vocês poderão perguntar na aula que eu vou marcar uma aula online, direto, né, pelo Hangouts, e ali vocês poderão tirar a dúvida. Também vocês podem escrever lá no mural, tá, da plataforma do Google Classroom, e eu acho que é só isso, tá bom? Então até a próxima, um abraço.